A modelo Abigail White tinha muitos fãs na internet. A jovem já ganhava a vida há alguns anos em um dos sites populares, publicando suas fotos sensuais. Abby não escondia dos fãs que era feliz no relacionamento com o namorado. Mas por trás da bela imagem escondia-se uma realidade terrível que um dia veio à tona. Uma história horrível aconteceu em 2022 no sudoeste da Grã-Bretanha, na cidade de Bristol. Bristol é uma cidade portuária onde vivem mais de 400 mil pessoas. Esta é a única cidade grande onde o nível de bem-estar per capita é superior ao de toda a Grã-Bretanha. Foi em Bristol, em março de 2000, que nasceu Bradley Lewis. Ele cresceu em uma família completa e amorosa. Seus pais, Steve e Rachel Lewis, eram pessoas boas e decentes que sempre colocaram a família em primeiro lugar. Bradley cresceu como um menino bondoso e alegre, e como muitas crianças na Inglaterra, ele era um verdadeiro fã de futebol desde cedo. Enquanto estudava na escola St. Stephen, Bradley jogava no clube de futebol local. O garoto tinha muitos amigos e conhecidos. Na adolescência, ele começou a frequentar festas. Aos 14 anos, Bradley conheceu uma garota chamada Abigail White, que na época tinha 15 anos. Quando Bradley e Abby começaram a se comunicar, logo perceberam que estavam apaixonados. Ambos eram jovens atraentes, mas suas personalidades eram muito diferentes. Abby não era tão bondosa quanto Bradley, e em parte, tudo isso estava ligado à sua infância difícil. Quando a menina tinha apenas 2 anos, seus pais começaram a brigar com frequência. Suas brigas quase sempre terminavam em agressão. 2 anos depois, quando Abby completou 4 anos, seus pais se divorciaram. A mãe levou a filha para morar com ela e logo encontrou um novo homem. O padrasto acabou sendo muito pior do que o próprio pai. Ele infligia dor física não apenas à mãe, mas também à própria Abby. Logo depois, a mãe decidiu que seria melhor para a filha ir morar com os avós. Abby era uma criança problemática. Os professores constantemente a repreendiam por seu comportamento. Ela tirava notas baixas o tempo todo e foi expulsa da escola várias vezes. Sabe-se que aos 13 anos, a menina foi encaminhada para um psiquiatra, que constatou que Abby tinha alguns problemas mentais e emocionais. Ela foi prescrita com antidepressivos, mas a vida de Abby nunca melhorou. Aos 15 anos, a menina começou a namorar Bradley Lewis. Vários anos se passaram. O rapaz terminou a escola, fez cursos e começou a trabalhar como operário. Ele era instalador de pisos. Abby nunca trabalhou e nem tentou procurar um emprego fixo. Em vez disso, a menina começou a receber uma boa renda no site OnlyFans. OnlyFans é um serviço de assinatura de conteúdo que permite aos autores compartilhar quaisquer imagens com fãs que pagam pela assinatura. Os autores podem usar este serviço para diversos fins, mas o OnlyFans tem uma má reputação. Normalmente, quem passa tempo nele são modelos que atraem fãs de todo o mundo, apenas com fotos sensuais e conteúdo adulto. Não é difícil adivinhar qual conteúdo Abby decidiu escolher. Ela se autodenominava Falsa Barbie e trabalhava no site com o nome de Mitzi Lewis. A menina postava ativamente e apenas no primeiro ano, Abby conseguiu ganhar 50 mil libras esterlinas. Isso é um pouco mais de 360 mil reais. Mas o sucesso não durou muito. Já no início do segundo ano de carreira no OnlyFans, a renda de Abby caiu drasticamente. No site, novas e novas modelos eram registradas o tempo todo, competindo com a falsa Barbie. Logo, Abby perdeu cerca de 75% de seus assinantes e sua renda no segundo ano no OnlyFans foi de apenas 12 mil libras. Isso é cerca de 88 mil reais. É importante informar que naquela época, Bradley e Abby já tinham 4 filhos. Seus nomes, sexo e idade são mantidos em segredo. Sabe-se apenas que Abby deu à luz a um filho de outro homem.
A família morava em uma pequena casa. Bradley trabalhava muito para sustentar Abby e as crianças. Os pais de Bradley sempre ajudavam a jovem família, participando ativamente da criação dos netos. Abby costumava postar fotos em que aparecia com Bradley e dava a entender que eles eram muito felizes. No entanto, essas fotos felizes não tinham nada a ver com a vida real. O relacionamento entre Bradley e Abby nunca foi calmo. Sabe-se que a menina começou a usar substâncias proibidas e frequentemente aparecia em casa em estado de forte intoxicação alcoólica. A própria Abby negava ter um vício sério. A menina reclamava para parentes e amigos que seu namorado Bradley a controlava o tempo todo e era rude com ela. E também, segundo ela, ele a traía regularmente. As pessoas próximas sabiam que tudo isso era mentira. Era Abby quem traía Bradley e até deu à luz um filho de outro homem. Ela mentia constantemente para os outros e reclamava do namorado. Amigos contaram que o relacionamento de Bradley e Abby era tóxico. A menina considerava o namorado como sua propriedade. Amigos alertaram Bradley mais de uma vez que Abby era uma psicopata completa e que ele precisava fugir dela. A mãe de Bradley se ofendia com Abby, pois acreditava que a menina era rude e cruel com seu filho. A mãe achava que Bradley merecia uma atitude melhor. As brigas e escândalos do casal levaram ao fato de que os serviços sociais intervieram no relacionamento da família. Eles proibiram Abby de morar com Bradley e se aproximar dele. O rapaz foi morar com seus pais. Abby não conseguia mais confiar em Bradley. Ligava para ele o tempo todo, tentava controlar e o fazia voltar para casa para passar a noite juntos. Bradley concordava e ignorava as precauções. Naquela época, Abby começou a usar ativamente as redes sociais. Ela gravava vídeos curtos para o TikTok, nos quais se apresentava como uma verdadeira vítima, uma mãe solteira de muitos filhos, abandonada por um homem. Não se deve esquecer que o mundo virtual das redes sociais muitas vezes engana as pessoas. Foi isso que Abby usou quando publicamente humilhou Bradley, expondo-o como um verdadeiro monstro. No início de março de 2022, a menina enviou uma mensagem de voz para seu amigo. Abby disse: "Eu não acredito em Bradley. Ele nunca me conta a verdade. Tenho que pegar uma faca para arrancar a verdade dele, e ele continua mentindo. Bradley diz que eu preciso de ajuda psicológica, e as pessoas ao meu redor avisam que um de nós acabará morrendo. É isso. Acredito que sou capaz de matar e posso ir para a cadeia." Em 19 de março de 2022, outra grande briga ocorreu entre Bradley e Abby, durante a qual a menina o esfaqueou diretamente na mão do cara. O ferimento foi grave. Bradley foi forçado a procurar ajuda médica imediatamente. Quando o médico perguntou o que havia acontecido, Bradley disse que havia se machucado no trabalho. Ele não queria que Abby tivesse problemas com a polícia, então mentiu deliberadamente. Após esse incidente desagradável, Bradley decidiu que era hora de terminar o relacionamento com Abby, mesmo que eles tivessem 3 filhos juntos. No entanto, ele continuou a se comunicar com a menina e novamente não deu ouvidos às recomendações dos serviços sociais. 6 dias se passaram. Na quinta-feira, 25 de março, às 8 da noite, da casa onde morava a família White Lewis, ouviu-se um grito terrível. Era Abby implorando por ajuda e pedindo para ligar para o serviço de emergência com urgência. Os gritos da menina foram ouvidos por uma vizinha. A mulher correu para ajudar e soube por Abby que seu companheiro Bradley não estava respirando. Depois disso, a vizinha entrou na casa de White Lewis e viu uma imagem terrível. No corredor da sala, havia sangue por toda parte. Bradley estava na cozinha. O cara estava deitado de costas, inconsciente,
A vizinha viu uma faca ensanguentada, ela ficou assustada e imediatamente ligou para a polícia. Logo chegou o marido da vizinha, que também se tornou uma testemunha desta terrível cena. Abby estava em casa. Felizmente, naquele momento, seus filhos estavam visitando os pais de Bradley. Quando a polícia e a ambulância chegaram, os médicos tentaram ajudar a vítima. Manchas de sangue eram visíveis por toda parte no chão da casa. Os policiais encontraram uma camiseta, um esfregão e mais alguns itens manchados de sangue. Abby se comportou como se estivesse com muito medo. A menina afirmou que havia brigado com Bradley e que ele havia se infligido os ferimentos em protesto. Os policiais não acreditaram nela, mas ainda assim permitiram que ela fosse ao hospital com Bradley, que estava inconsciente. O cara foi levado às pressas para a cirurgia, mas os médicos foram impotentes. Bradley, de 22 anos, perdeu muito sangue. À 1h30 da madrugada, já em 26 de março, ele morreu. A autópsia mostrou que a causa da morte foi um único ferimento de faca no peito. A faca atingiu o coração. Quando os pais souberam da morte do filho, seu mundo desabou. Agora só restava descobrir o que realmente aconteceu na casa de White Lewis e quem era o culpado pela morte do jovem. Amigos e parentes do casal disseram que ultimamente a relação entre Bradley e Abby era extremamente tensa, e um amigo do falecido disse que recentemente Bradley havia confessado a ele que tinha uma nova namorada. Obviamente, isso poderia ter irritado muito Abby. Os policiais começaram a suspeitar dela do assassinato. Eles prenderam a menina de 20 anos. No primeiro interrogatório, Abby disse que naquela noite ela e Bradley brigaram. O cara a ameaçou dizendo que se esfaquearia. Então, ela tomou a faca dele para jogá-la fora. Ela correu pelo corredor até a porta, mas Bradley a alcançou. Segundo Abby, ele a agarrou pelo pulso e enfiou a faca no próprio peito. Os investigadores fizeram muitas perguntas a Abby, mas ela se recusou a respondê-las. A versão da menina pareceu muito absurda para os policiais. Ninguém acreditou nela. Abby passou 2 meses atrás das grades e finalmente confessou o homicídio culposo. E foi isso que aconteceu no dia 25 de março. Na verdade, em 19 de março, depois que Abby feriu gravemente a mão de Bradley, o cara decidiu que era hora de terminar o relacionamento com a menina. Em 25 de março, ele a convidou para se encontrarem no parque e anunciou a separação. Abby ficou furiosa. Às 17 horas, Bradley e Abby, juntamente com seus amigos Ryan e Louise, foram a um bar local. 1 hora depois, eles se mudaram para um bar próximo, onde continuaram a se divertir. Sabe-se que Abby, secretamente de todos, usava substâncias no bar e também não controlava a quantidade de álcool que bebia e se embriagou. Abby estava de mau humor, foi rude com os funcionários e visitantes do estabelecimento e não hesitou em expressões. Em algum momento, Bradley e Ryan foram ao banheiro. Lá, Bradley chorou e confessou ao amigo que queria ir para longe de Abby, mas disse que estava com medo, já que a menina o havia ameaçado dizendo que faria algo ruim consigo mesma. Naquele momento, quando os caras estavam no banheiro, Abby foi rude com um dos visitantes do bar e até deu um tapa na cara de um homem desconhecido. Esse homem a atingiu de volta e ela caiu no chão. Um amigo a ajudou e a levou para o lado. Naquele momento, Bradley e um amigo retornaram à sua mesa. Abby pegou um copo de coquetel e jogou o conteúdo no rosto de Bradley. Ela começou a humilhá-lo publicamente, acusando-o de não tê-la defendido. Ryan pediu a Abby que se acalmasse e envergonhou a menina. Em resposta, ela cuspiu no rosto do amigo. Às 7 da noite, Bradley e Abby entraram no carro de um velho amigo, Alfie, que eles encontraram no bar. Ele os levou para casa. Alfie disse que durante a viagem, Bradley e Abby brigavam constantemente,
Assim que eles dirigiram até a casa, a menina imediatamente saltou do carro e correu para dentro de casa. Bradley passou vários minutos no carro, despedindo-se do amigo. As últimas palavras do cara foram: "Vou morrer quando voltar para casa." Alf ficou preocupado. Tudo o que estava acontecendo pareceu-lhe estranho. Ele deixou seu número de telefone com Bradley para que ele pudesse ligar em caso de necessidade. Os amigos se despediram. Alf foi embora. Bradley entrou na casa. Lá ele foi recebido por Abby, com uma faca na mão. A menina estava furiosa e durante uma briga esfaqueou Bradley. 20 minutos depois, a vizinha ligou para o serviço de emergência. Ao estudar o telefone celular de Bradley, os detetives descobriram que ele estava sendo ameaçado por Abby desde o início de 2022. A menina enviou ao cara centenas de mensagens com ameaças. As mensagens eram tão cruéis que não vou ler nenhuma delas antes do julgamento. Vários psiquiatras conversaram com Abby. Eles descobriram que a menina sofria de transtorno de personalidade limítrofe. Ela não sabia como controlar sua raiva e era emocionalmente instável. Também se soube que apenas alguns dias antes da tragédia, Abby passou por um forte estresse. Ela fez um aborto. Ao mesmo tempo, ela soube por amigos que Bradley tinha um relacionamento paralelo. Os psiquiatras confirmaram que Abby não tinha sinais de delírio, alucinações e outros sintomas que correspondem à psicose. Os jurados deliberaram por 12 horas e retornaram com um veredicto unânime. Abigail White, de 20 anos, foi considerada culpada de homicídio culposo. Ela foi condenada à prisão perpétua, com direito à liberdade condicional após 18 anos. A menina só poderá ser libertada em 2040. O pai de Bradley disse que a perda de seu filho foi a tragédia mais difícil de sua vida. O homem nunca experimentou tanta ansiedade, tanto sofrimento e dor dentro de si. A mãe de Bradley admitiu que parte de seu mundo desabou e que essa perda ficará com ela até o fim de seus dias. Sabe-se que a custódia dos filhos de White Lewis foi para os pais do falecido. Centenas de pessoas atenciosas compareceram ao funeral de Bradley para apoiar a família Lewis. Seu corpo foi cremado em maio de 2022. E mais tarde, o clube de futebol onde Bradley jogava organizou uma partida amistosa e centenas de pessoas concordaram em visitar este evento. Os jogadores de futebol apoiaram a família do falecido e parte dos recursos arrecadados, cerca de 7.000 libras esterlinas, foram transferidas para os pais de Lewis. O restante do dinheiro foi transferido para um fundo de caridade envolvido no apoio psicológico aos homens. O ex-técnico de Bradley, que trabalhou com ele na juventude, admitiu que o cara era realmente gentil e decente desde a infância. Ele disse isso não porque é costume dizer assim, mas porque no caso de Bradley realmente era. O treinador falou calorosamente não apenas sobre seu aluno, mas também sobre seus pais, que eram pessoas decentes e com quem era um prazer lidar. Quanto a Abby, a menina perdeu tudo o que tinha. Uma pessoa amada, família, filhos, casa. Ela perdeu o que muitos dariam suas vidas.